está atualizando aqui, isso. Gravação começou, vai estar disponível para vocês depois. A Bia, a Beatriz é a profissional que me ajuda, né, em todas essas questões aí de informática, de internet, enfim. Então ela depois vai colocar disponível para vocês aí no grupo, né. Então, antes de mais nada, obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente tenha, nessas 2 horas, a gente possa conversar de coisas que sejam interessantes. Aí a Bia, oi Bia. Núbia agora está entrando também. Bom, enfim, então eu espero que a gente, nessas 2 horas que a gente tem pela frente, a gente possa conversar de relacionamento, tá? Essa que é a ideia, né? E como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu primeiro que é um assunto que eu gosto muito, né? Sempre gostei desse assunto, sempre foi um assunto que me interessou bastante. Até porque a gente sabe, né, como psicólogo, a gente sabe que as dificuldades de relacionamento são as dificuldades que mais frequentemente fazem com que a pessoa busque um psicólogo, que fazem com que a pessoa sofra também, que se desgaste muito, que isso interfere muito na vida dela. Beatriz está pedindo para vocês abrirem a câmera aí para a gente tirar uma foto. Vamos lá, pessoal. Vamos vencer a timidez. Oi, Rose. Giane, Doutor, Ivelise, Cláudia, sabe Kelly, que é Tiago. Tiago tá andando, né, Tiago? Como sempre. Afinal, a gente está num curso de habilidades sociais, né? As relações. Isso. É isso aí, a gente está aqui, né? Aí acho que a Aline também abriu a câmera. Márcia. Pessoal, que bom ver vocês. Agora a Vivian está entrando. Que bom ver vocês. Muitos de vocês aí, eu acredito que a grande maioria eu conheço, né? Prazer estar com vocês. Oi, Márcia, Letícia. A Gisele está entrando também. Oi, Vivian. Vivian, abre a câmera para eu te ver. Quanto tempo? A Vivian vai abrir depois. Oi, Vivian, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Então, antes de mais nada, pessoal, obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, né? A ideia é a gente conversar sobre relacionamento. A Cláudia está entrando. A ideia é a gente falar sobre relacionamento do ponto de vista da TCC. Alguns de vocês eu sei, né? Por experiência que vocês gostam muito da terapia cognitivo-comportamental. Outros estão começando a entrar na área, então também sejam bem-vindos. Outros já estão na área há um tempinho, né? Que eu já sei disso. Encontramos, né? A gente já se encontrou várias vezes em vários momentos aí da formação de vocês. Então é um grande prazer estar com vocês agora, tá? E aí eu estava falando, né? Sobre como é que surgiu essa ideia, né? A ideia surgiu de uma conversa que eu estava com a Bia, né, da Beatriz, que a gente estava, né, eu estava conversando com ela sobre coisas que eu gostaria de fazer, né? A gente teve, por um lado, um momento muito ruim da pandemia, mas por outro, a gente teve uma possibilidade de estar fazendo, criando situações como essa que a gente está vivendo aqui, juntos, estando juntos, sem estar juntos presencialmente, mas podendo conversar, podendo falar de várias coisas, né? E aí, a partir disso aí é que a gente foi conversando, e aí surgiu a ideia desses encontros, né? E a gente, né, eu comecei a pensar nesse encontro para falar de relacionamento, porque foi sempre a minha área que eu sempre gostei muito. Oi, Renata. E aí a gente pensou, né? E aí
Patrícia, sim, a aula está sendo gravada, tá bom? Vai ficar disponível lá depois para vocês. E foi assim que surgiu, né, a ideia. A gente, né, pensou numa oficina, aí depois pensamos nos dias, a quantidade de tempo, e foi assim que a gente foi construindo aí. E a ideia é a gente permanecer fazendo outros eventos como esse, de outros assuntos, não precisa ser só esse, a gente falar de outras questões que sejam do interesse, né, de, de vocês, da gente, né? Oi, Camila. E até sugiro, se vocês puderem, se vocês quiserem, colocar lá no grupo temas que vocês acham legais a gente falar dentro da psicologia, dentro da TCC, tá? Então, essa que é a ideia, e a gente continuar fazendo esse movimento de estar conversando. Quer dizer, eu preparei, né, uma apresentação, obviamente, mas eu gostaria que a gente pudesse trocar, que a gente pudesse conversar também sobre o assunto, tá? Sobre este assunto desses dias e dos próximos assuntos, tá? A gente vai ter 3 encontros. Inicialmente, a gente pensou, né, no encontro de quinta, sexta e sábado. Porém, eu tive um imprevisto, eu vou ter um imprevisto amanhã, que eu vou ter que ir a Teresópolis, então ficaria complicado, então eu desloquei o encontro de amanhã para segunda-feira, tá? Acredito que não vai prejudicar ninguém, até porque vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dificuldade, depois é só acessar a gravação, tá? É... Rose, você levantou a mão. Fala, Rose. Você que tem que ativar seu som, Rose. Oi, Desculpa, eu agora eu tô levantei sem ouvindo. querer, porque eu estou ensinando a tarefa do Ah, meu tá filho, eu bom. cliquei sem querer, desculpa. Sem problema, tá? Bom, pessoal, vamos começar então, né? Teoricamente, para TCC, essa área de relacionamento a gente chama de habilidades sociais, tá? Então, a partir de agora, eu vou me referir ao termo técnico, digamos assim, mas eu vou estar falando o tempo todo de relacionamento. O termo técnico, a gente fala de habilidades sociais, mas é relacionamentos. E vocês vão entender aí por que é relacionamento, tá? Antes de mais nada, né, para quem não me. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Quem não me conhece, né, talvez alguns de vocês não me conheçam. Estou dando aqui uma breve. Depois eu vou colocar também essa apresentação lá no grupo. Fazendo uma breve apresentação, sou eu aí, tá? Eu sou formada pelo FRJ, sou mestre em psicologia social, sou perita em trânsito, mas eu trabalho mesmo com terapia cognitivo-comportamental. Sou coordenadora de curso, professora de graduação, pós-graduação. Vai ficar aí o meu e-mail, meu telefone, meu CRP está aí também. Então, sempre que vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E aí a gente vai falar então de habilidade social, tá? E o que é habilidade social, né? Habilidade social tem a ver com interação social. Ser habilidoso socialmente significa que a gente está conseguindo, nas nossas interações sociais, a gente está conseguindo se sentir bem, a gente tem emoções que não precisam ser agradáveis o tempo todo, mas a gente tem interações que a gente sente que a gente pode manejar essas interações, né? A gente sente que nas relações, na maior parte das vezes, a gente está podendo se expressar de forma genuína, expressar o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente pensa, né? A gente também, quando a gente é habilidoso socialmente, a gente consegue levar em consideração aquilo que o outro está sentindo, que o outro está pensando, a gente consegue levar em consideração os sinais da situação
que a gente está vivendo, né? Então, na essência, é isso que seria as habilidades sociais, tá? As habilidades sociais não têm uma definição do que é habilidoso socialmente, no sentido assim, para eu ser considerada uma pessoa habilidosa socialmente, eu tenho que fazer uma ação X. Isso não existe, tá? Por quê? Porque quando eu estou falando de habilidade social, eu estou dizendo, na realidade, olha, nas minhas interações sociais, eu preciso lidar com essas interações sociais, eu preciso manejar essas interações sociais, levando em conta o que está acontecendo socialmente, levando em conta o que está acontecendo com o outro e levar em conta o que está acontecendo comigo. Oi, Rogério! Rogério apareceu. Então, assim, não tem uma resposta que a gente diga assim, não, isto aqui, fazer isto nessa situação é habilidoso socialmente. Isso não existe. Depende da demanda. Por exemplo, se alguém me pede alguma coisa, eu tenho que me perguntar: eu quero fazer isso para que essa pessoa? Primeira coisa, eu quero fazer? Eu vou me sentir bem em fazer? Isso não vai me prejudicar? Ou até essa pessoa eu tenho algum tipo de afinidade que faz com que eu me sinta estimulada a fazer o que a pessoa está me pedindo? Então, percebe, eu nessa situação, eu tenho que levar em consideração todos esses aspectos. E quando uma pessoa me pede alguma coisa, por exemplo, num determinado momento, eu vou estar muito predisposta a dizer um sim, e num outro momento eu vou estar muito predisposta a dizer um não. Dizer sim e dizer não, se está sendo coerente com o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo, então, eu estou sendo habilidosa socialmente. Então, percebem, não é o comportamento em si que define se eu estou sendo habilidosa socialmente ou não. O que define é a maneira como eu, ao final, observo o resultado daquela interação social, ao final, eu me sinto confortável, ao final, eu acho que eu consegui lidar bem com a situação. Né? Então, assim, é uma avaliação muito pessoal. Agora, porque é uma avaliação muito pessoal, não quer dizer que a gente não tenha critérios. A gente tem critérios, sim, para imaginar, para pensar em como ser habilidoso socialmente. Eu já dei uma ideia para vocês de alguns critérios. Primeiro critério, eu estou sendo honesto comigo? Eu estou sendo verdadeiro comigo? Eu estou sendo coerente com o que eu quero, com o que eu penso? Primeiro critério é eu me perguntar isso. Só que para eu me perguntar se eu estou sendo coerente, obviamente eu tenho que saber o que eu quero, como eu me sinto na situação, o que eu espero daquela relação. Então, para eu ser coerente, eu tenho que primeiro me auto-observar e ver como é que eu estou naquela situação. Então, isso é um primeiro critério, é um critério fundamental de ser habilidoso socialmente. É eu pensar, estou sendo coerente ou não? Um segundo critério também depende, né? Depende do resultado a longo prazo ou a médio prazo. Por exemplo, eu consigo manter os meus relacionamentos, eu consigo ter interações que são, na maior parte das vezes, agradáveis para mim, agradáveis para o outro. Né? Então, existe um resultado final daquela interação, não um resultado propriamente final, mas um resultado concreto. Né? Eu consigo, eu e aquela pessoa, eu e aquelas pessoas, a gente consegue encaminhar situações que vão acontecendo? Então, esse é um outro critério. Agora, gente, vamos lá. Ser habilidoso socialmente não quer dizer que eu vou ficar bem o tempo todo. Não quer dizer isso. Muitas vezes eu posso estar extremamente triste, chateado com uma situação. Mas mesmo assim eu posso ser habilidosa socialmente. Eu posso dizer para o outro porque eu estou triste, se isso for o que eu quero.
eu posso dizer para a pessoa que eu não quero, de repente, interagir, ou não quero fazer determinadas coisas naquele momento, porque eu estou triste, eu estou chateada. Mas, fundamentalmente, eu estou triste, estou chateada, as minhas atitudes estão sendo coerentes com esse meu sentimento, com o que eu quero da relação? Então, assim, mesmo quando eu estou experimentando emoções, sentimentos que são considerados, entre aspas, negativos, eu assim mesmo posso ser habilidoso socialmente. Habilidoso socialmente não quer dizer que eu vou estar rindo, que eu vou estar dizendo tudo, sim para tudo, muito pelo contrário. Às vezes, o que vai me fazer bem é dizer não para o outro, é colocar limites na outra pessoa. E aí é que está o problema, né? Porque como é que eu vou colocar limites? Quando eu coloco limites no outro, eu corro o risco do outro ficar insatisfeito, eu corro o risco do outro ficar chateado comigo, ficar triste comigo, ficar zangado comigo. Isso são coisas que eu corro risco de fato, né? Mas isso não quer dizer, se o outro está chateado comigo, isso não quer dizer necessariamente que eu não estou sendo habilidosa socialmente, porque o outro ficar bem não é um critério tão relevante, tão importante quanto eu ficar bem, porque eu estou falando de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém me pede algum favor. Ah, Denise, você poderia me emprestar esse objeto? Você poderia me emprestar dinheiro, por exemplo? Essa é uma situação muito difícil para a gente, né? E a gente não quer emprestar. Por N motivos, a gente não quer emprestar. Talvez porque a gente esteja guardando aquele dinheiro por um motivo pessoal, e se eu emprestar o dinheiro para o outro, eu vou ficar desfalcado. Talvez eu não queira emprestar, porque eu não quero que isso seja um fator que gere problemas na minha relação com o outro. Eu posso não querer emprestar porque eu não confio naquela pessoa. Eu posso não querer emprestar dinheiro, porque todas as minhas vezes, ou muitas vezes, eu tive em situações de emprestar dinheiro para a pessoa e foi muito ruim para mim. Então, assim, tem N motivos para eu dizer não. Motivos esses que são extremamente razoáveis. Mas aí vamos imaginar, eu decidi dizer não para o outro. O outro vai ficar feliz? Obviamente que não, porque ele queria ouvir um sim. Mas eu estou errada? Ele fica chateado, eu estou errada? Não, né? Também o fato dele estar chateado não significa que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Na realidade, eu estou sendo honesta comigo mesmo, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso. E esse que é como eu disse para vocês, é o critério para a gente imaginar alguém que é habilidoso socialmente, tá? Então, assim, diante disso, ser habilidoso socialmente não é uma coisa simples. Muito pelo contrário, ser habilidoso socialmente é uma coisa difícil. Não é à toa que a grande parte das pessoas, por exemplo, que procuram psicoterapia, um dos grandes fatores que motivam a pessoa a ficar procurando a psicoterapia porque está em sofrimento é elas se darem conta de que elas não estão sendo habilidosas socialmente. Por exemplo, sendo muito passivas, aceitando muito aquilo que o outro diz, ou que o outro pede, ou que o outro solicita, sendo muito agressivas, né, reagindo de uma forma agressiva, ou então fugindo das situações, fugindo das interações. Então, e esses 3 exemplos são exemplos de situações muito comuns na vida da gente e que fazem com que a gente possa entrar no sofrimento e que mostram como que essa área das habilidades sociais, dos relacionamentos, é uma área complexa, é uma área difícil. Por outro lado, também, como tudo que se refere ao comportamento dos indivíduos, eu não sou habilidosa socialmente 100% do tempo. Eu tenho momentos em que eu sou mais habilidosa socialmente e outros momentos em que eu sou menos habilidosa, porque talvez sejam momentos mais difíceis para mim de lidar. Então, a habilidade social não é uma habilidade, tipo assim,
como as pessoas dizem, eu aprendi a andar de bicicleta, nunca vou esquecer. Tá, eu aprendi a andar de bicicleta, nunca vou esquecer, é legal, para uma habilidade simples, como andar de bicicleta. Mas para uma habilidade complexa, que envolve vários fatores, como as habilidades sociais, eu não vou aprender e vou ficar estacionado ali, de forma nenhuma. Por quê? Entre outros motivos, porque eu vou mudar, porque as situações vão mudar, porque as pessoas mudam, por N motivos, porque as minhas perspectivas de vida mudam, e por aí vai, né. Então, assim, não tem aquela coisa assim de: eu alcancei um nível em que eu sou habilidosa socialmente e vou ficar ali naquele nível o tempo todo", isso não acontece, é uma flutuação. Mas uma coisa é eu flutuar entre ser muito habilidoso ou mais ou menos habilidoso. Outra coisa é eu flutuar entre eu ser habilidoso, eventualmente, e eu muito raramente conseguir ser habilidoso. Então, assim, eh, pequenas flutuações não deixam, né, não fazem com que a gente chegue à conclusão de que a gente não está sendo habilidoso socialmente, que a gente perdeu aquela habilidade. Não. Pequenas flutuações são esperadas. As grandes flutuações, né, flutuações de muita habilidade, de pouquíssima habilidade, é que são problemáticas. Bom, eu falei dos critérios para você ser habilidoso socialmente. E quais seriam os critérios para você perceber que você não está sendo habilidoso socialmente? O primeiro grande critério é como você se sente. Você se sentiu satisfeito com a situação? Você saiu daquela situação, por exemplo, você disse um não para a pessoa e você ficou bem? Ótimo. Então, isso é um sinal de que você foi habilidoso socialmente. Você conseguiu expressar aquilo que você considera importante? Você acha que você conseguiu se fazer entender pelo outro? Ok. Então assim, beleza. Se você está dizendo sim para todas essas possibilidades, então é provável, sim, que você seja uma pessoa habilidosa socialmente, tá? E aí, né, esses critérios é que vão determinar se a gente vai, né, trabalhar mais essas habilidades sociais ou não. Levando em consideração sempre, gente, que a habilidade social é algo que eu tenho que estar sempre aprendendo. Um exemplo típico é o que a gente está passando aqui nesse momento. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, era muito difícil a gente estar numa interação como a gente está aqui. Vocês comigo, eu com vocês. Por quê? Porque o nosso mundo era diferente. Hoje, né, quem se coloca diante de uma câmera e vai conversar com o outro, precisa de determinadas habilidades de comunicação. Da mesma forma de que quem vai assistir uma aula vai precisar de algumas habilidades. Por quê? Porque o mundo mudou, né. Então a gente, não é essa coisa estacionada, assim, ser habilidoso socialmente, eu atingi aquele nível, aprendi a andar de bicicleta, não preciso mais pensar em nada, não preciso aprender mais nada. Não, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre renovando, eu estou sempre me melhorando, eu estou sempre me superando nas minhas dificuldades sociais. Por outro lado, ter dificuldades sociais não é uma doença, de forma nenhuma. Ter habilidades ou não ter habilidades sociais depende da nossa história, depende da nossa história familiar, da nossa cultura, depende da nossa vontade também, da nossa abertura para aprender a lidar com os outros. Então, não é uma coisa doentia, é uma habilidade mesmo, por isso que a gente chama, é habilidade, tá? E essas habilidades, para vocês terem uma ideia, elas começam muito, 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 muito cedo, né. Então, quando você tem uma interação da mãe com um filho pequeno, com um filho de 2 anos, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ali já está aparecendo habilidade social. Ali já está envolvida habilidade social. Não a habilidade social de dizer não. Porque a habilidade social de dizer não é uma das habilidades, a gente tem um monte de outras habilidades sociais.
Uma habilidade social super importante é a habilidade de expressar meu sentimento pelo outro, expressar amor, mas expressar também quando eu estou incomodada. Isso acontece desde muito cedo. Nas minhas interações lá, quando eu sou bebê, com as pessoas que cuidam de mim, ali já vai estar aparecendo esse aprendizado das habilidades sociais. Então, as habilidades sociais eu não aprendi quando eu virei adulta. Não, é um processo que se iniciou lá atrás, nas minhas primeiras interações, e que é um processo que vai sempre estando em movimento, modificando, me melhorando como pessoa, né? E por aí vai. Então, é um processo que começa muito, muito, muito cedo. Alguns de nós são mais habilidosos socialmente do que outros. Alguns de nós têm algumas facilidades em comparação com os outros. E são facilidades que a gente traz, né, desde o nascimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu sinto alguma coisa, alegria, tristeza, raiva, eu sinto de uma forma muito intensa. Não, eu sou uma pessoa que quando eu sinto alguma coisa, eu sinto os meus sentimentos, eles são mais amenos. Olha, isso é uma característica minha. Então, uma pessoa, por exemplo, que quando está com raiva, ela está com muita, muita, muita raiva, vai ser mais difícil para ela se organizar, administrar essa raiva de forma, por exemplo, que ela não se torne uma pessoa agressiva. Então, tem características minhas, somos diferentes nisso, somos diferentes na maneira como a gente se sente, somos diferentes também na maneira que a gente vai evoluindo em determinadas características, né? E, como eu estava falando para vocês, as habilidades sociais são um conjunto muito imenso, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui tem a ver com habilidade social, que é me colocar na frente do computador e tentar passar alguma coisa para vocês, algum conteúdo que eu goste, de uma maneira que seja razoavelmente clara para vocês. Isso é uma habilidade social. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer o curso de psicologia muitas dezenas de anos atrás, eu pensei assim, na minha época você fazia o curso de psicologia e ele era todo partido. A gente fazia o bacharel em psicologia, só que o bacharel eu não podia exercer a psicologia. O bacharel basicamente me dava a oportunidade de dar aula para o segundo grau, né? Na época, ensino médio hoje. Depois, se eu quisesse, eu fazia mais um ano, que fazia a formação. Aí, na formação, é que a gente poderia exercer qualquer área da psicologia. E, finalmente, a gente tinha a licenciatura, que era, na realidade, não era, era a licenciatura me permitia dar aula em outros segmentos além do ensino médio, né? Enfim, então eu tinha que fazer licenciatura se eu quisesse ser professora. Aí eu virei e falei assim, gente, eu nunca vou ser professora na vida. Eu não tenho habilidade para isso. Eu sou muito tímida, muito fechada. Não fiz. E olha só, mais de 30 anos depois, eu estou aqui dando aula para vocês, estou falando com vocês, sou professora há mais de 30 anos. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para vocês só para mostrar para vocês que às vezes a gente tem uma perspectiva muito, muito limitadora, que a gente se limita muito, e, na realidade, a área das habilidades sociais está aberta. É uma área muito ampla, que está aberta para você, a vida inteira, melhorar, a vida inteira você se superar. E eu acho que isso, para mim, pessoalmente, isso é que eu acho bacana, isso que eu acho legal nessa área das habilidades sociais, tá? Então, assim, em linhas gerais, é isso que é assim que a gente tenta definir as habilidades sociais. Esse termo, habilidades sociais, pessoal, vocês não vão encontrar
em qualquer área da psicologia, né? O termo propriamente habilidades sociais é um termo muito da TCC. Na realidade, a terapia cognitivo-comportamental, essa foi uma das áreas exatamente da qual ela nasceu. Só que tinha outro nome, era o que a gente chamava de treinamento de assertividade, né? Surgiu lá na década de 70, 1960, começou daí, né? Hoje a gente evoluiu e a gente fala então de habilidades sociais. Então, habilidades sociais é um termo muito assim característico da terapia cognitivo comportamental, da qual, né, na qual eu me insiro aí profissionalmente. Hoje a gente tem também uma área bem interessante, mas não é exclusiva da TCC, como é das habilidades sociais, que são as habilidades socioemocionais, que também é uma área bem interessante, não só interessante para os psicólogos, mas para os pedagogos, para quem lida com criança, com educação e por aí vai. Mas o termo habilidades sociais, ou se vocês preferirem, treinamento de habilidades sociais, é um termo muito próprio da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens aí da psicologia, né? E é interessante falar isso porque a gente costuma exatamente usar esse termo. A gente tem até uma siglazinha que a gente chama T de tatu, HS, THS, treinamento de habilidades sociais, porque é assim que a gente vê habilidades que podem ser aprendidas, podem ser desenvolvidas ao longo de toda a minha vida, ao longo do tempo. Isso nunca para, né? Então, vou voltar aqui para a minha apresentação que eu fiz para vocês irem acompanhando aí. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não vejo vocês. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Bom, eu imagino que sim. Então, vamos lá. Sim, Denise, estamos vendo. Que bom! Aparecendo sim. Tá que tudo bom. ótimo. Ótimo, que bom, né? Como eu falei para vocês, o desenvolvimento das habilidades sociais, ele se inicia nas primeiras relações, nos primeiros contatos iniciais da criança com os adultos que cuidam delas. E esses adultos, geralmente, são os pais, né? É com esses pais, com esses adultos, que a criança faz as suas primeiras trocas, que ela aprende o que é mais adequado socialmente naquele grupo, né? E aí, gente, é sempre importante lembrar, como o termo habilidade social não se chama, não tem esse termo à toa, o que é socialmente adequado é algo extremamente cultural. Então, não vamos esquecer disso. E é algo cultural nas pequenas coisinhas, né? Não é algo cultural só, por exemplo, com relação a aspectos macrosociais, mas em pequenos aspectos microsociais. Por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tô aqui com vocês, estou conversando com vocês. O meu comportamento vai ser porque o que é adequado socialmente? Eu estar aqui com vocês. O que é adequado socialmente para o meu objetivo? Eu sei que muitos de vocês foram e são meus alunos hoje, né? Eu sei que muitos de vocês estão se iniciando ou já são terapeutas bastante antigos. Então, eu estou falando, provavelmente, não que esteja só aberto para isso, porque esse grupo está aberto também para pessoas que não sejam da área, mas pelo caminhar aqui do que eu estou vendo, muitos de vocês ou estão num processo de formação profissional, ou então vocês já se formaram, então estão melhorando a formação de vocês. Ou então porque gostam de mim e vieram aqui dizer um oi para mim. Também tem essa possibilidade, né, Vivian? Tem essa possibilidade de ter vindo aqui para dizer oi. Então, assim, é lógico que quando eu estou aqui com vocês, eu vou ter uma atitude, eu vou ter uma forma de me colocar, né? Eu vou ter uma forma de me vestir, por aí, que vai ser totalmente diferente de quando eu estou com os meus amigos.
né? Quando eu estou com os meus amigos é diferente. Quando eu estou com a minha família é diferente. Por quê? Porque o que é adequado para cada grupo varia em função de N características, em função da familiaridade, em função do objetivo daquela relação, em função de um monte de coisas. Não é que eu seja, não é que nesse momento, por exemplo, eu não estou sendo verdadeira, eu estou sendo verdadeira. Só que eu estou sendo verdadeira, mas eu também estou tentando me adequar aquilo que eu acho que vai facilitar o aprendizado de vocês, aquilo que eu acho que vai facilitar a nossa troca aqui nesse momento. Né? E que é diferente quando eu estou com meus amigos. Às vezes eu não estou querendo facilitar a troca, eu quero até facilitar a troca, mas a gente está falando bobagem, a gente está falando besteira, a gente está rindo, está brincando. Então é uma outra relação. Então, essas diferenças culturais, sociais, elas também são diferenças, às vezes, micro diferenças, mas às vezes você tem macro diferenças, né? É completamente diferente eu estar aqui no Rio de Janeiro e eu me comportar. E o que se espera? É diferente. Eu não sou carioca, apesar de morar a maior parte da minha vida aqui, eu não sou carioca, eu sou capixaba. Então, assim, o Espírito Santo é uma outra realidade, São Paulo é uma outra realidade. Então, a gente tem micro diferenças e macro diferenças, né? Imagina, então, de diferenças de país, né? Então, aí vai ser mais, essas diferenças vão ser mais acentuadas. Então, assim, aprender essas nuances de cada grupo social, de cada relação social, de cada meio cultural, aprender essas nuances faz parte do meu desenvolvimento das minhas habilidades sociais. Isso está inerente lá. E, na realidade, isso torna a tarefa de você ser habilidoso socialmente uma tarefa mais difícil, mas, por outro lado, gente, uma tarefa mais interessante, pelo menos na minha opinião, porque eu adoro um desafio, tá? Então, a gente precisa levar em consideração essas questões também, dessas diferenças sociais, tá? E aí, né, essas diferenças sociais, a gente vai aprendendo a partir do quê? A partir dessas primeiras relações que a gente mantém com esses adultos que cuidam da gente, né? E aí, o que eles vão tentar nos ensinar? Eu digo tentar, porque nem sempre eles vão ser bem-sucedidos. O que eles vão tentar nos ensinar é aumentar a chance da gente ter trocas sociais que sejam saudáveis, que sejam adaptativas, que façam com que a gente se sinta bem. Né? Então, esse é o caminho, digamos assim, mais saudável no desenvolvimento das habilidades sociais, né? E nessas relações com os nossos pais ou com os adultos que nos cuidaram, a gente vai aprender como cuidar do outro, como participar de uma conversa, como conduzir uma conversa. Parece bobagem, pessoal, mas é importantíssimo, né? Por exemplo, tem pessoas às vezes, até por serem muito ansiosas, tem pessoas que quando você está conversando com a pessoa, você mal inicia uma fala, a pessoa já te interrompe, porque na cabeça dela ela acha que ela sabe o que você está falando. Na realidade, assim, não tem essa de eu sei o que você está falando, né? Isso não existe. E mesmo que existisse, é importante para mim que eu tenha a palavra e eu fale o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto na situação. Então, muitas vezes, a gente fala para uma criança, fala para um filho: olha, segura aí, se segura aí, espera um pouquinho, espera todo mundo terminar de falar, né? A gente vê isso muito em família, né? Espera o outro terminar de falar. Por mais que você esteja ansioso, por mais que você esteja ansioso para falar, ou por mais que você saiba ou ache que saiba o que o outro vai dizer, uma habilidade social importantíssima não é só falar, mas é ouvir, né? Ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir mesmo, não é ficar parado
olhando para o teto, pensando em outra coisa. Eu vi, realmente ouvi o que o outro está dizendo. Isso a gente ensina para uma criança. Não daquela forma que ensinava, por exemplo, na minha época, que diziam para mim que criança não se mete em conversa de adulto. Não, mas assim, de dar o feedback para a criança, assim como ela está na escola. Olha, vamos parar um pouquinho de falar e vamos ouvir o que o seu coleguinha tem a dizer. Né? Isso a gente faz, o professor faz. Quem é professor entre vocês sabe disso. Ouvir, né? Então, essa é uma habilidade que tem a ver com o quê? Com participar de uma conversa. Entender o sentimento do outro, né? Aquela coisa que as pessoas hoje em dia viram moda, as pessoas falarem que é ter empatia, né? Ter empatia é eu tentar me colocar no lugar do outro. Isso é uma habilidade social, pessoal. Essa habilidade a gente vai ver aí nessas nossas conversas, que é uma habilidade dificílima de ter, que é eu tentar compreender o sentimento do outro, o que está acontecendo com o outro. E como é que eu consigo compreender o que está acontecendo com o outro? Pequenas leiturazinhas que eu vou fazendo da expressão facial, do olhar, da maneira como o outro se comporta, do tom de voz que ele usa, da rapidez ou da lentidão com que ele fala. Todos esses são sinais, sinais que eu vou aprendendo a partir da minha vivência, a partir dos exemplos que eu tenho, eu vou aprendendo aprendendo a também a identificar isso. Então, é super importante quando um adulto ele consegue, por exemplo, dar voz para a criança. Ele consegue deixar que a criança expresse o que, que ela está sentindo, ou ele diga para a criança: olha, eu acho que você hoje está com raiva, eu acho que você hoje está chateado. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, na escola? Então, percebe, eu não estou só perguntando pelo que aconteceu na escola, eu estou ensinando para essa criança a observar pequenos detalhezinhos que podem significar que o outro está diferente, que o outro está passando por algum momento específico, importante, e eu paro e pergunto para a criança. Então, da mesma forma que eu pergunto para a criança, hoje você está meio para baixo, está chateada, aconteceu alguma coisa? Quando eu faço isso, eu estou ensinando ela a fazer isso também. E isso faz parte das habilidades sociais. Ora, se eu sou adulto que cuida da criança e eu não faço isso, nunca, então é provável que se essa criança, ela não vai aprender, ela pode aprender com outras pessoas, mas não comigo, porque eu não estou ensinando. E a maior forma, a forma mais importante da gente aprender habilidades sociais, da criança principalmente aprender as habilidades sociais, é a partir do quê? É a partir do exemplo, a partir do comportamento dos adultos que nos cercam, né? Então, isso é bastante importante. Então, é esse aprendizado que a gente vai construindo as nossas habilidades sociais. Né? Elas vão sendo construídas aos poucos ao longo da nossa vida. É óbvio que se eu tenho adultos que têm dificuldades sociais, provavelmente, se eu sou uma criança com adultos que têm dificuldades em habilidades sociais, eu vou sofrer as consequências disso, né? Eu vou talvez desenvolver algumas dificuldades também, mas como tudo na psicologia, como tudo no ser humano, isso não é assim, uma relação de causa e efeito, não. Se eu tenho pais com dificuldade de habilidade social, então essa criança sempre vai ter dificuldade social. Não é assim que a coisa acontece, mas pode ter um prejuízo aí. E aí essa criança chega lá na idade adulta com dificuldades sociais, e aí o que a gente vai fazer? Ah, não, acabou. Você não conseguiu aprender na infância, sinto muito. Não, não é assim. Você não conseguiu aprender na infância por conta das dificuldades dos seus pais? Beleza, então vamos aprender agora. Vamos treinar agora, né? E para o psicólogo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? É fundamental que o psicólogo ele seja habilidoso socialmente, porque é com isso que ele trabalha, né? É com isso que ele vai estabelecer uma relação com as pessoas com as quais ele lida, né? Eu não estou dizendo que o psicólogo tem que ser
100% do tempo habilidoso socialmente, mas é uma das áreas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa trabalhar. É que nem você, por exemplo, vai, sei lá, procurar um médico, porque você está com um problema de emagrecimento, que você tem dificuldade de emagrecer. Então, o médico vai falar, você faz isso, você faz aquilo, mas você também vai observar o que, que aquele médico está fazendo, né? Ele não precisa ser lindo e maravilhoso, mas ele precisa ter uma coerência. Da mesma forma, gente. Então, para a gente, psicólogo, é importantíssimo que a gente esteja o tempo todo ligados, melhorando, aperfeiçoando as nossas habilidades sociais. Isso é um trabalho, gente, para a vida inteira, né? Gostando ou não, é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que faz parte da nossa prática. Ah, mas eu não sou psicólogo. Tá, você não é psicólogo, mas assim, se você está o tempo todo aprimorando as suas habilidades sociais, então provavelmente você vai ter resultados positivos na tua vida. E aí, né, o que que a gente vai dizer? Olha, as deficiências em habilidades sociais, elas não são deficiências simples. Elas são deficiências que elas têm um impacto muito grande em coisas muito importantes para nós. Então, por exemplo, se isso aí que eu vou falar agora não é porque eu acho, tá? Isso aí é fruto de pesquisas que foram feitas, né? Então, por exemplo, pessoas que são pouco habilidosas socialmente, elas têm uma menor qualidade de vida. Em que sentido? Elas têm relações sociais mais problemáticas, com maior dificuldade, né? Elas têm uma menor autoconfiança, né? Porque na medida em que eu percebo que eu não estou sendo habilidosa socialmente, isso vai ser sim, vai ter um impacto sim sobre a minha autoconfiança, porque a minha autoconfiança ela está baseada, sim, na minha habilidade para poder interagir de uma forma saudável com o mundo que me cerca. Eu não estou isolada, eu nunca sou um ser isolado. Eu sou sempre um ser em relação, na relação com o outro. Então, existem pesquisas que mostram que pessoas com habilidades sociais mais problemáticas, mais deficitárias, são menos autoconfiantes. Também existem pesquisas mostrando que pessoas com habilidades sociais deficitárias, isso impacta no desempenho profissional delas, né? Porque hoje em dia, por mais que a gente tenha um trabalho que a gente fique fechado dentro de um determinado ambiente, a gente precisa fazer interações, né? Na maior parte das vezes. É lógico, eu não estou dizendo que existe, provavelmente existe algum trabalho em que a pessoa faz absolutamente sozinho. Mas isso não é bem a realidade da gente, né? Na maior parte das vezes a gente está em interação. Está em interação com o nosso colega, está em interação com o nosso chefe, está em interação com o nosso subordinado, está em interação com quem está demandando o serviço da gente. Então, ter habilidades sociais aumenta o sucesso profissional. Elas variam na mesma direção. Quanto mais habilidoso socialmente eu for, melhora o meu desempenho profissional. Até porque melhora a minha autoconfiança. Minha autoconfiança ela é fundamental para o meu desempenho profissional, para o meu desempenho acadêmico, para a minha vida, para a minha qualidade de vida. Ela é fundamental. Existem outras pesquisas, por exemplo, que mostram que as dificuldades de habilidade social podem gerar depressão, né? Então, muitas vezes, um dos sintomas da depressão e que agravam muito a depressão é a falta de habilidade de eu interagir. E eu me sinto solitário, e ao me sentir solitário, eu posso desenvolver um quadro depressivo. Então, geralmente, quando a gente percebe uma pessoa com quadro depressivo, ela tem muitas vezes dificuldades sociais, sim.
né? A ansiedade também está muito associada com as dificuldades sociais. Eu ser ansioso, eu ser uma pessoa muito preocupada com o que vai acontecer, né? Porque a pessoa ansiosa é uma pessoa que ela não vive relaxada, ela não vive tranquila, né? Ela está sempre imaginando, ou com muita frequência, imaginando que algo não vai dar certo, que algo vai sair errado, e aí eu fico com medo. Eu fico ansioso, né? Ansiedade é o termo mais técnico que nós psicólogos usamos. O senso comum diria assim: ah, fulana tem medo. A gente usa mais o termo ansiedade. Então, existe uma associação muito grande entre isso. Existe, se vocês não sabem, existe uma associação muito grande em dificuldades de habilidades sociais e dependência química. Por exemplo, o álcool ele é muitas e muitas vezes utilizado pela pessoa como uma forma de se tornar mais socialmente habilidoso. Ah, eu vou beber para relaxar. Ah, eu vou beber para conversar melhor, para me sentir melhor com os outros. Então, tem uma associação aí bastante grande entre o uso de substância e as dificuldades em habilidades sociais, tá? Agora, pessoal, vamos fazer uma diferença entre a gente usa o termo habilidade social. Imagina que a habilidade social é um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, eu tenho algumas coisas diferentes, mas que juntos formam as habilidades sociais. Por exemplo, eu às vezes posso ser uma pessoa que tem uma habilidade de me expressar muito grande. Eu me expresso muito bem. Porém, eu sou muito ansiosa e eu não arrisco me interagir com as outras pessoas. Então, apesar de eu ter, em teoria, uma habilidade de oratória, de conversar muito boa, se eu não colocar isso em prática, as minhas habilidades vão sofrer, tá? Os meus relacionamentos vão sofrer. E o contrário também. Vocês devem ter gente que vocês veem que a pessoa fala bastante, é muito sociável, mas, por exemplo, ela não tem freio no que ela fala, né? A gente costuma chamar essas pessoas que elas têm muito sincericídio. Sabe o que é sincericídio, né? Eu sou tão sincera, que eu cometo um suicídio social. Porque eu sou tão sincera que eu magoo o outro. Mesmo que eu não queira, não é nem a minha intenção. Eu firo o outro, né? Enfim, ao ser tão sincera, porque a sinceridade também tem a ver com isso, né? Quer dizer, a sinceridade tem a ver com habilidade social, né? Porque assim, eu eu tô aqui falando com a Miri, com a Vivian, e aí eu despejo um monte de coisa na Vivian. Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu fui sincera. Tá, você foi sincera e qual foi exatamente o efeito disso? É que nem aquela coisa que a pessoa vira para a gente e pergunta assim: ah, eu tô bonita, né? Você não vai virar para a pessoa e vai dizer: não, você tá um horror. Eu, se fosse você, morria e nascia de novo. Até você tem vontade de falar isso, mas você não vai falar isso. Ah, por que que você não vai falar isso? Porque isso é agressivo. Porque é uma agressividade gratuita que vai levar ao sofrimento do outro. E não existe essa coisa de ser habilidoso socialmente gerando o sofrimento do outro. Isso não dá para existir. Acho que o Lucas levantou aí a mão, não foi, Lucas? Quer falar alguma Só queria, coisa? só queria dizer uma frase. Sinceridade sem empatia é crueldade. Exatamente, ótimo, adorei, Lucas. Vou pegar agora emprestado de você. É isso aí, sinceridade sem empatia é crueldade. É isso aí. Acho que você resumiu muito bem aquilo que eu estava querendo dizer, né? Então, assim, então essa coisa, né? A gente tem algumas teorias, né? As pessoas têm algumas teorias do que é ser habilidoso socialmente, teorias essas que não são questionáveis, né?
Mas, de qualquer maneira, né, percebe o que eu estava querendo dizer. Às vezes eu tenho uma pessoa que tem, né, que tem uma capacidade de se colocar, de se aproximar do outro, mas ela se aproxima de uma forma inadequada. Por exemplo, sendo sincera excessivamente, sendo cruel, né, com o outro. Então, assim, ela tem a habilidade para falar, ela tem a habilidade para se colocar, mas a capacidade dela de pensar, de refletir sobre as coisas, de pensar do que ela está falando e principalmente de pensar qual é o efeito disso sobre o outro e sobre a vida dela, isso faz o quê? Isso faz com que ela não seja habilidosa socialmente. Então, quando a gente fala de habilidoso socialmente, é aquela pessoa que consegue unir o comportamento, mas unir também a capacidade de refletir, de pensar sobre as coisas, né? E não é só pensar no sentido do outro, é pensar no meu sentido também. Ah, o outro me falou uma coisa e eu fiquei com raiva. Ok, né? Mas assim, será que o outro falou determinada coisa porque ele queria me agredir? Muitas vezes as pessoas se sentem, não sei se vocês já tiveram essa experiência, muitas vezes você vê pessoas se sentindo agredidas, porque não receberam um bom dia, ou porque aquela pessoa com quem elas estão habituadas a se relacionar, não estavam tão propensas, não estavam tão sorridentes a se relacionar, né? Então, muitas vezes, ser habilidoso socialmente significa também compreender o momento do outro, se colocar no lugar do outro, pensar, né, que se eu tivesse nesse lugar, como é que eu agiria? O que que eu faria? Né? Então, em suma, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a habilidade social não é só comportamento. A habilidade social é comportamento e uma capacidade de refletir, de pensar sobre as coisas, de pensar sobre mim mesmo naquela situação, naquela relação, o que que eu quero daquela situação, né? O que vai me fazer bem naquela situação. Então, habilidade social não é eu sair por aí falando indiscriminadamente aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Não, é, é fazer isso sim, falar do que eu sinto, do que eu penso, expressar, mas ter um filtro, né? Um filtro que é o filtro da nossa capacidade de refletir, da nossa capacidade de ponderar os prós e os contras daquele nosso comportamento, né? Então, dentro disso aí tudo, é que a gente chama de habilidades sociais, tá? São essas coisas todas. E aí, por isso que a gente diz, ó, tem pessoas que são mais habilidosas e menos habilidosas. As mais habilidosas são aquelas pessoas, né? É quando a gente consegue ter uma capacidade de reflexão, de pensar sobre a situação, de ouvir, né? Que seja algo que é importante, que a gente exercite, e a gente complementa isso com um comportamento habilidoso socialmente, com um comportamento em que eu consigo expressar, né? Voltando lá naquele exemplo que eu dei no início do nosso encontro de hoje, que foi a questão do dizer não. O Tiago me pede uma coisa, eu digo para o Tiago assim, o Tiago vira para mim e pede um livro emprestado. Aí eu viro para ele e falo assim: Tiago, tu pensa que eu sou biblioteca? Qual é a tua? Ficar me pedindo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer para ele: Tiago, olha, infelizmente não vou poder emprestar meu livro para você. Eu não gosto muito de emprestar meus livros, né? Eu posso, se você quiser, você pode. eh, a gente pode se encontrar e estudar junto, percebe? Nas duas situações eu estou dizendo não, mas na primeira eu estou dizendo não e estou até com uma conduta um pouco agressiva, e na outra situação eu estou dizendo não e estou tentando criar alternativas em que eu possa ouvir o que o Tiago está falando. Ah, eu sempre tenho que fazer isso? Não. Às vezes é não, não e acabou.
Mas a minha capacidade de entender que às vezes é não e acabou, é importante. Assim como a minha capacidade de entender que naquela relação eu posso dizer não, mas eu posso negociar com o outro. Eu posso tentar encontrar uma maneira em que eu diga respeite o meu não, mas que eu também ouço o que ele está dizendo, e se eu puder ajudá-lo de uma outra maneira que seja possível para mim, ótimo, maravilha, eu faço isso. Então eu estou negociando, né? Então a gente costuma dizer que ter habilidade social não é estar numa relação em que eu ganho e o outro perde. Eu sempre digo o que eu quero e o outro tem que ouvir. Isso não é habilidoso socialmente. Habilidoso socialmente é uma relação em que eu ganho e o outro ganha. Em que eu digo não para a pessoa, mas, por exemplo, eu negocio uma outra coisa que também pode ajudar a pessoa. Então, é uma relação de ganha e ganha. Ele ganha e eu ganho também. Ganha nesse sentido, da gente poder tirar daquela interação social algo que seja positivo para a gente, né? É nesse sentido, né? E aí, como eu estava falando para vocês, as habilidades sociais, elas implicam em comportamentos. Então, que comportamentos são esses? Ah, a maneira como eu me comporto efetivamente. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém, né? Se eu estou conversando com alguém, eu estou voltado para esse alguém. Eu me sento, eu estou em pé, eu fico voltado para a pessoa, porque eu estou interagindo com outra pessoa. Se eu estou conversando com alguém, estou olhando para o outro lado, o que eu estou dizendo para a pessoa? Ó, isso aqui que você está aqui, essa interação tua comigo não me interessa. Então, isso é uma questão importante do comportamento. Uma outra questão importante é o conteúdo do que eu falo. Ou seja, eu pensar no que eu vou falar, né? Eu não agir impulsivamente. Eu posso dizer a mesma coisa de N formas. E eu tentar, pelo menos, fazer um esforço para encontrar a forma que seria mais legal, mais adequada naquela situação. E a forma, pessoal, tem a ver com o conteúdo, mas tem a ver também com a maneira como eu digo. Eu vou falar, qual é o tom de voz que eu vou usar com as pessoas? Qual é a rapidez com que eu falo alguma coisa? Qual é o tipo de palavra que eu escolho para conversar, para interagir com o outro? Então, tudo isso são comportamentos bem claros, bem concretos, que fazem parte das habilidades sociais. E como psicólogo, quando a gente vai treinar essas habilidades sociais, a gente vai treinar essas coisas, esses comportamentos. Treinar no sentido de levar a pessoa a pensar sobre isso e a incorporar formas de se comportar socialmente que sejam mais agradáveis para ela, que a levem a resultados melhores para ela. E aí, pessoal, isso aí eu posso fazer em qualquer momento. Já cansei de fazer treinamento de habilidade social com criança e com adulto. Então, tudo isso é possível de aprender. Não tem nada dessas coisas que eu não possa aprender em algum momento da minha vida, tá? Que outras coisas eu preciso levar em consideração para ser habilidosa socialmente? Conhecer a situação, conhecer ou ter alguma ideia da outra pessoa, da situação, conhecer, saber o que eu quero naquela situação, o que eu penso daquela situação. Eu fazer uma leitura, né? Quando eu chego num ambiente, socialmente falando, eu parar, eu fazer uma leitura daquele ambiente, a leitura mais ampla que eu puder, né? Que tipo de pessoa está ali, como é que as pessoas estão se comportando, perder alguns pequenos minutinhos para eu poder entender o que está acontecendo. Isso é importante também. Outra coisa que é importante nas habilidades sociais é a minha capacidade de resolver problemas, né? É como eu estava falando, alguém me diz não, como é que eu vou lidar com essa situação, né? Eu tenho que dizer não, eu acho que é importante dizer não para o outro,
Ah, eu estou querendo dizer para o outro que ele fez alguma coisa que me incomodou muito, e isso vai afetar a minha relação. Então eu preciso esclarecer algumas coisas com essa pessoa, né. Então como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou conduzir isso, né. Essa é uma coisa importante. A gente costuma, por exemplo, uma área que a gente trabalha muito, né, que mostra, ou melhor, que está muito aparece muito nessa questão das habilidades sociais, é a gente dar um feedback para o outro: "Olha, eu não gostei do que você fez em tal dia", né. É a famosa crítica, né. Como a gente, escorrega quando a gente vai fazer crítica, né. Como a gente exagera. Muitas vezes as pessoas quando vão fazer críticas ou, vão fazer críticas para o outro, elas, ao invés de fazerem crítica, elas, elas utilizam o momento da crítica como uma forma de descontar toda a raiva que elas estão sentindo daquela pessoa e de outras pessoas, né. Então, assim, escolher, isso que a gente chama de resolução de problema, é eu escolher qual é a melhor forma de eu me de eu dizer para o outro: "Olha, eu naquele dia você fez isso, 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 e eu não gostei, porque eu me senti assim, assim". Isso é uma coisa, outra coisa é eu virar para outra pessoa e falar: "Você é um grosso". Eu também estou sendo grossa, né, porque se eu falo isso para o outro: "Você é um grosso", eu também estou sendo grossa. Qual é a possibilidade dessa relação se manter minimamente agradável? Você é isso, você é aquilo, né. As pessoas costumam dizer muito isso, e na realidade ninguém é isso ou aquilo. Naquele momento, você fez algo que me incomodou por causa disso, daquilo, aquilo outro, né. Não é assim: "Você é um grosso", mas olha, naquele dia você falou daquela maneira e eu não gostei, você poderia ter sido mais delicado ao falar com. Percebe? São coisas diferentes, são habilidades, né, que eu estou aqui tentando encontrar uma forma de resolver esse problema, que é dar esse feedback para o outro, dizer para o outro: "Olha, eu não gostei". Assim como também dizer para o outro: eu gostei, você fez um bom trabalho. Ah, eu gosto da sua companhia", né. Como é que eu vou fazer isso? Parece a coisa mais simples do mundo, e dependendo da situação é simples sim, mas isso não significa que eu não tenho que pensar. Então isso é a nossa habilidade de resolver problemas, né. E a outra questão fundamental das habilidades sociais é eu me perceber, né, como eu falei para vocês, isso é um critério de ser habilidoso socialmente, é eu me perceber. O que que eu estou sentindo? O que que eu estou pensando? O que que eu quero daquela relação, né, onde eu espero que aquela relação vá chegar. Ah, eu não espero nada, porque eu não quero nem que aquela relação continue. Ok, eu não quero que aquela relação continue, porque eu estou muito desgastada naquela relação. Isso é um objetivo, eu não quero. Não, por outro lado eu quero que aquela relação continue. Eu quero que aquela pessoa fique junto de mim, eu quero que aquele amigo fique por perto, que aquela pessoa com quem eu tenho um relacionamento amoroso fique por perto, né. Então uma capacidade de pensar sobre isso, uma habilidade de pensar. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas muitas vezes a gente age impulsivamente. "Ah, eu estou com raiva". Ah, então se eu estou com raiva, isso justifica que eu pegue e despeje um monte de coisas em cima da outra pessoa. E aí o que eu pergunto para vocês, é por aí mesmo? O fato de eu estar com raiva é uma justificativa suficiente para que eu fale um monte de coisas para aquela pessoa? Eu quero ficar naquela relação? Eu quero ser respeitoso com aquela pessoa? Eu quero que aquela pessoa seja respeitosa comigo? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar. E isso tem a ver com a minha autoobservação. Outro exemplo, ah, eu estou com raiva de alguém. Eu estou interagindo com alguém, eu estou com raiva, estou sentindo raiva. Mas muitas vezes eu posso parar para perceber que eu não estou com raiva daquela pessoa que está diante de mim. Mas talvez eu esteja com raiva de outra coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa.
Mas eu estou com raiva aqui. Será que é justo eu descontar nessa pessoa algo que não tem absolutamente nada a ver com ela? Então, assim, é por isso que a gente fala, ser habilidoso socialmente, antes de mais nada, é eu me conhecer, me auto-observar, saber o que eu estou sentindo, saber o que eu estou querendo, o que eu estou pensando. Então, ser habilidoso socialmente não é sair por aí falando, mas é essa capacidade, essa habilidade de eu me auto-observar. Uma coisa que eu Nesse sentido, uma coisa que eu costumo muito falar para os meus pacientes é: você está com raiva. Será que quando você está com raiva você vai tomar uma boa decisão? Você está triste. Será que na hora que você está triste, não seria interessante adiar aquela decisão? Não seria interessante adiar aquele comportamento por um tempinho? Será que vai fazer muita diferença se você falar com aquela pessoa agora, ou na semana seguinte, ou amanhã, ou daqui a alguns momentos? Por quê? Porque o nosso sentimento, ele não é que a gente seja volúvel, mas o nosso sentimento, ele também tem tempo de duração, né? Alguém me fez, lógico que depende muito do que está envolvido na situação, mas a raiva passa, a tristeza, ela passa, assim como a alegria passa, né? Então, poder saber que eu posso dar um tempo para aquele sentimento acontecer, eu entender aquele sentimento, e aí eu decidir o que eu vou fazer com o outro, na minha relação com o outro, talvez seja uma coisa interessante. Porque talvez esses sentimentos, os sentimentos, quando eles estão muito aflorados, principalmente os tais, entre aspas, sentimentos negativos que a gente fala, raiva, tristeza, mágoa, ressentimento, talvez eles não sejam bons conselheiros. Talvez a gente faça coisas, diga coisas, no calor dessas emoções, e acaba que a gente se arrepende, acaba que a gente acha que lá na frente, opa, eu não deveria ter falado desse jeito, eu poderia ter encaminhado a situação de uma outra maneira. Então, essa é uma questão importante, né, da gente pensar quando a gente fala da das habilidades sociais, né. Então, veja bem, né, uma coisa que é interessante na área das habilidades sociais, que elas podem ser utilizadas para medir a qualidade de vida, medir entre aspas, né. Então, muitas vezes, quanto mais habilidoso socialmente eu sou, muito mais equilíbrio pessoal eu tenho, né. É como eu estou mostrando aí para vocês. A presença de deficiências em habilidades sociais faz com que a pessoa empregue estratégias desadaptativas para lidar com seus relacionamentos. E isso afeta o apoio social que elas têm, e isso torna elas mais vulneráveis, né. Então o que que eu estou dizendo aí? Por exemplo, pessoas, que têm uma dificuldade muito grande de lidar com os seus sentimentos, como por exemplo a mágoa, a tristeza, a raiva, em função delas terem dificuldade de lidar com esses sentimentos, elas podem ter muito frequentemente condutas, comportamentos agressivos. Ora, o outro não tem que aturar o meu comportamento agressivo. O outro reage. Ele pode não reagir não me agredindo, mas ele vai reagir. Se ele não reagir agredindo, ele vai reagir, por exemplo, se afastando de mim, porque ninguém gosta de ser agredido. E no momento em que eu percebo isso com uma certa regularidade, eu vou me sentindo menos autoconfiante, eu vou me sentindo mais vulnerável, mais inseguro, e por aí vai, né. Então as dificuldades em habilidades sociais, elas acabam repercutindo em coisas muito básicas nossas, como na nossa capacidade
de sermos pessoas que gerenciamos os acontecimentos da vida. E uma outra questão também importante, né, que tem muito a ver com a área da psicologia, é que a gente sabe, por exemplo, hoje a gente sabe que os transtornos psicológicos, eles estão muito associados às habilidades, das dificuldades de habilidades sociais, porque elas tornam as pessoas mais vulneráveis. Se você está vulnerável psicologicamente, você vai ter que lidar com a sua vida, vai ter que lidar com os obstáculos da sua vida, e ao lidar com os obstáculos, se você está mais vulnerável, você pode acabar desenvolvendo transtornos psicológicos, né? Como, por exemplo, que eu estava falando da depressão. Né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de me expressar socialmente, eu tenho dificuldade de falar sobre mim, sobre os meus sentimentos. Muitas vezes, porque eu tenho essa dificuldade, acaba que eu não falo de mim. As pessoas não me conhecem. E eu percebo que as pessoas não me conhecem, que as pessoas são distantes de mim. E na medida em que elas ficam distantes de mim, eu vou acabar me sentindo entristecido, com uma vida social mais empobrecida. E se isso se repetir durante um tempo, isso pode ser bem ruim. Rose, você levantou a mão? Quer falar alguma Sim, coisa? professora, boa noite. Não, na verdade eu não quero falar, eu quero perguntar, né, como estudante de psicologia. Professora, quando a senhora diz que a pessoa que tem dificuldade de se expressar, assim, socialmente, mas, assim, pode ocorrer também dessa pessoa ter facilidade de tentar ajudar o outro, mas ela em si retrair socialmente, assim, dos problemas delas? Delas não, dela. Ah, sim. Sim, Rose. Você quer dizer o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de me abrir, mas eu tenho uma enorme habilidade de ouvir o outro, de ajudar o outro, de encontrar formas de auxiliar o outro. É isso que você quer dizer? Isso aí. Sim, isso acontece muito, Rose. Isso é mais comum do que a gente acha. É como se a gente tivesse assim falando, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu essa expressão? Eu às vezes tenho, né? Às vezes a pessoa tem conselhos, entre aspas, ajudas psicológicas para o outro que são extremamente razoáveis, né? Mas ela não usa com ela mesma, né? Porque tem um empecilho, e esse empecilho eu não sei me expressar, eu não sei falar de mim, né? E aí a dificuldade social é muito voltada para mim, não é nem tão voltada para o outro. E aí, Rose, essa sua pergunta foi ótima, porque me fez lembrar outras situações também. Às vezes você tem situações onde existem dificuldades sociais muito específicas. Por exemplo, né, eu me expressar, me relacionar com pessoas de um sexo diferente do meu, é que é difícil. Quando eu estou em situações de relacionamento com pessoas de um sexo igual a meu, eu tenho maior facilidade, e o contrário também existe. Não, eu não tenho facilidade, eu tenho facilidade, mas eu tenho dificuldade especificamente em situações de trabalho. Eu tenho dificuldade especificamente em relações amorosas, românticas, né? E por aí vai. Eu tenho dificuldade, eu já encontrei muita gente que tem dificuldade de lidar com pessoas que elas acreditam na cabeça delas que tem um status mais elevado. Eu tenho dificuldade de lidar com meu chefe, eu tenho dificuldade de lidar com quem aparentemente tem uma situação financeira melhor do que a minha,
E por aí vai. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que são chefes, que têm um cargo importante, por aí vai. Então, assim, eu não preciso ter dificuldades. As minhas dificuldades sociais, elas podem estar concentradas em áreas específicas ou elas podem estar diluídas em várias áreas. Agora, por que isso acontece? Tem a ver com a história, tem a ver com a minha história, tá? Agora, pessoal, assim, eu ter, eventualmente, eu estou num trabalho, eu trabalho, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com vocês, né? Eu já tive pessoas que eram hierarquicamente superiores a mim, muito tranquilas de lidar, com uma facilidade enorme de lidar, pessoas muito amigáveis, pessoas muito razoáveis na minha percepção. Mas eu já tive também situações onde eu tive que lidar com pessoas hierarquicamente superiores, né, chefes, que eram muito desagradáveis. Então percebe, nessa situação, não é uma questão de deficiência de habilidade social, não é dificuldade de habilidade social, porque é óbvio, né, a imensa maioria de nós trabalha porque precisa manter o seu emprego. Então, muitas vezes, eu engulo determinados sapos e tenho que, às vezes, né, eu acho que é melhor eu ser passiva, porque senão eu vou ter um resultado muito negativo para mim. Então, naquele momento, eu escolhi, por exemplo, um comportamento mais passivo, em função daquela situação. Isso é muito diferente de alguém que repetidamente tem dificuldades sociais, com pessoas diferentes e interações diferentes, tá? Eu tenho dificuldades com aquele meu chefe ou aquela minha chefe que é muito agressiva. Não, se eu olhar bem, eu tenho dificuldades, às vezes diferentes, mas eu tenho dificuldades com todas as pessoas que tiveram nesse papel de chefe. Percebe? São 2 situações absolutamente diferentes, tá? Então eu preciso ter clareza disso. Se é uma coisa pontual, beleza, assim, isso faz parte da vida, né? Pontualmente, eu posso não ser habilidosa socialmente. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida, ou hoje eu estou passando por um momento, hoje eu estou triste, hoje eu estou doente, né? Hoje eu estou mais frágil porque eu estou doente, estou me sentindo mal. Aí eu tenho dificuldades naquele dia específico. Então é uma coisa pontual, né? É muito diferente de uma dificuldade que se repete com pessoas diferentes, em situações diferentes, ao longo de um tempo maior, tá? Então, quando eu falo de pessoas que têm déficit de habilidades sociais, na maior parte das vezes eu vou estar me referindo a essas pessoas que têm essas dificuldades e que essas dificuldades se repetem, tá? Agora, a dificuldade social pontual, né, ou a dificuldade de manejar socialmente uma situação específica que me aconteceu, isso não é dificuldade de habilidade social. Por quê? Porque a habilidade social, ela não envolve perfeição, né? Assim, para eu ser uma pessoa habilidosa socialmente, eu não tenho que ser habilidosa 100% das situações. É uma média. Eu tenho, em média, né, para eu me sentir bem, em média, seria interessante que eu fosse habilidosa socialmente. Mas isso não quer dizer que 100% das vezes eu vou estar certa. Isso não existe, tá? Isso é uma coisa que é irreal. É uma ideia, é um objetivo irrealista. É muito diferente de alguém, por exemplo, como a Rosa estava falando, que a pessoa tem dificuldade de falar de si com basicamente todo mundo, né? Ou um conjunto meio repetido de pessoas com determinadas características. Aí sim, eu vou estar falando de dificuldades de habilidades sociais. São coisas diferentes, né?
Agora, pessoal, como eu disse para vocês lá no início do nosso encontro de hoje, né, ser habilidoso socialmente é um aprendizado para a vida. E a ideia de eu estar falando aqui hoje não é só para a gente poder identificar a dificuldade social no outro, mas para a gente se perguntar se a gente está sendo habilidoso socialmente na maior parte das situações. Então, assim, o nosso encontro de hoje, ele funciona também como um alerta para vocês se perguntarem, na maior parte das vezes, eu saio das minhas interações sociais me sentindo bem, sentindo que eu estou sendo coerente, sentindo que eu estou sendo honesta comigo mesma? Se a resposta for um sim, ótimo. Se for um não, bom, então vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Vamos melhorar nisso, vamos entender como é que isso funciona, porque se eu entender a dificuldade, eu posso encontrar uma forma de superação dessa dificuldade. Porque nesse terreno das habilidades sociais, dificilmente a gente vai ter situações que não têm saída, que não tem melhora. Isso não existe. A gente pode ir melhorando. Então, não é só, quando eu falo de habilidade social, não é só para eu ver no outro. Ah, o outro tem dificuldades em habilidades sociais. Não, é para ver eu mesma. Como é que eu lido com as minhas dificuldades sociais, tá? Então, na maior parte das vezes, eu saio satisfeita ou insatisfeita das minhas relações sociais. Na maior parte das vezes, eu tenho um feedback. Qual é a qualidade desse feedback? Né? Lógico, se eu tenho um feedback de alguém, essa pessoa me deu um retorno do meu comportamento social, que foi um retorno ruim, e isso foi alguma coisa de uma pessoa, de duas pessoas, diante de uma quantidade bem maior de pessoas que me dão um retorno positivo, então tá, beleza, né? Porque eu não estou baseando, eu não posso me basear se eu estou sendo habilidoso socialmente ou não em relatos pontuais. Eu tenho que tentar encontrar uma média, né? Então, assim, essa que é a ideia, é de vocês se perguntarem sobre isso, tá? Bom, pessoal, antes de eu prosseguir, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Denise, eu queria perguntar uma coisa. Oi, Belize. Estou viva aqui, hein? Eu queria perguntar Feliz para em ver você. você. Eu queria te perguntar o seguinte: se a simpatia de uma pessoa é sinal de habilidade social? Não, só a simpatia, não. Eu conheço pessoas, assim, eu conheço e já estudei sobre isso, pessoas que são simpáticas, né? Dependendo do termo, da utilização que você está utilizando, né? A forma como você está utilizando o termo, isso pode significar ausência de habilidade social. Por exemplo, alguém muito passivo, alguém que está sempre dizendo sim para você o tempo todo, com um sorriso. Essa pessoa, quando ela diz sim o tempo todo, pode ser que ela esteja sendo muito simpática com você, porque está dizendo sim para você o tempo todo, mas ela está dizendo não para ela, né? Ela está se privando de, em alguns momentos, dizer um não para você e respeitar o que ela quer. Então, se simpatia, ser simpático é isso, então essa pessoa não está sendo habilidosa socialmente. Agora, se você está usando esse termo simpatia com alguém que tem uma capacidade
de falar, de encontrar formas de se comunicar, que ela sempre faz boas escolhas, que é uma pessoa que consegue articular bem, consegue falar, às vezes essa pessoa, por exemplo, está te criticando, mas ela consegue colocar a coisa de uma forma sem agressividade e tudo mais. Se você está dizendo que essa pessoa é simpática, você está se referindo a isso, então pode ser que essa pessoa simpática esteja realmente sendo habilidosa socialmente, né? Agora, eu tendo a desconfiar muito de pessoas que estão sempre dizendo sim o tempo todo, porque assim, faz parte da nossa vida dizer um nãozinho, né, de vez em quando. A gente pode dizer de uma forma delicada, de uma forma sutil, mas é bom também aprender a dizer não, né? Se eu estou sempre dizendo sim, 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 é provável que eu esteja passando um pouco por cima daquilo que eu quero, né? Então, é nesse sentido, depende muito do que você está querendo dizer com simpático. Você tem alguma coisa na cabeça quando você fala desse termo? Não, eu estava exatamente pensando dessa forma, a última que você falou, no sentido das pessoas que se expressam com pessoas diferentes, em situações diferentes, e conseguem ser habilidosa para dizer, às vezes, coisas que não sejam as mais agradáveis, mas ela consegue falar isso de uma forma amena. Isso é uma maneira simpática de falar as coisas. Né? Isso me Então, parece um ela está sendo sinal de habilidosa habilidade. É socialmente. uma pessoa que é habilidosa Sim. para falar as coisas, seja ela boa ou não, e com pessoas diferentes e situações diferentes. É nesse sentido que eu estou colocando uma pessoa ser simpática. Sim, sim. Eu acho que nesse sentido, essa pessoa está sendo habilidosa socialmente, né? Agora, um outro exemplo que eu posso pensar também, Velise, é uma pessoa que as pessoas chamam de simpática, que é aquela pessoa que fala com todo mundo, né? Ela é muito simpática, ela fala com todo mundo o tempo todo. Isso também não é sinal de habilidade social. Porque assim, eu posso. Esse é um alegre excessivo, né? Né? Aquela pessoa que, não, assim, fala com Deus e o mundo. Eu, particularmente, acho até, né, assim, eu acho até interessante, eu tenho até uma certa pontinha de inveja de quem, assim, fala com muita gente, porque eu não tenho essa habilidade toda, né, porque às vezes eu fico meio desatenta na situação. Mas, por outro lado, também, algumas pessoas que eu conheço, que são aquelas que falam com todo mundo, né? Algumas, não estou dizendo que todas, mas algumas, talvez elas exagerem um pouquinho, né? Não saibam muito bem dosar o momento de interagir com o momento de calar, com o momento de ouvir, né? Então, acho que aí nessas situações talvez a pessoa não seja tão habilidosa socialmente. Nesse sentido, ela pode ser simpática, né? Bom, pessoal. Núbia. Oi, a Núbia botou uma mensagem. Oi, Núbia, quanto tempo que eu não te vejo? Beijos para você. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, o nosso próximo encontro vai ser no sábado, mesmo horário, e na outra segunda, mesmo horário, de 18 às 20. A gente vai fazer a mesma coisa. Mais ou menos 10 minutos antes, eu abro a sala. E aí vocês podem entrar e se, infelizmente, vocês não tiverem oportunidade de vir, depois vocês vão ouvir a gravação, tá? Mas sábado e segunda eu estou aqui. E qual vai ser nosso próximos 2 caminhos, né? Existe o que a gente falou hoje, o que eu tentei hoje foi dar um panorama para vocês da área, dos termos, tá? E a partir dos nossos próximos 2 encontros, a gente vai falar de coisas um pouco mais específicas. Exemplo, o que é ser assertivo? O que é não ser assertivo? Né?
A gente hoje falou um pouquinho da empatia. O que é isso, né? A empatia não é só uma coisa de psicólogo, não, né? A empatia é para a vida, tá? O que é isso, né? Como é que eu posso desenvolver isso? Então, vamos pensar em algumas estratégiazinhas para a gente treinar, alguns exercíciozinhos que eu vou passar para vocês, para a gente fazer junto, para a gente exercitar, porque nem sempre eu tenho a teoria, né? Eu tenho a teoria do que é ser empático, mas como é que eu coloco isso na prática? Aquilo que eu estava falando para vocês, uma coisa é eu saber, outra coisa é eu botar isso na prática. Como é que eu boto na prática isso, né? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai. Não é que a gente não vai falar de aspectos teóricos, a gente vai falar, mas vamos fazer uns exercíciozinhos, né? Para vocês, esses exercícios, para vocês fazerem e para vocês, se vocês quiserem, fazerem com outras pessoas também, tá? Então, esse vai ser o caminho que a gente vai percorrer nos nossos 2 próximos encontros, tá bom? Tem umas mensagens aqui, deixa eu ver quem é que está mandando mensagem aqui. Oi, Ana Cristina. Vai ficar sempre gravada, então você pode assistir depois. Oi, Suzana. Que bom que você gostou. Oi, Rose. Então, mesma coisa, Rose, você pode assistir depois. Rogério, quanto tempo! Que prazer estar falando com você também. Vivian, depois você pode ouvir a aula, tá? Ouvir esse nosso encontro aí, e aí a gente vai se falando, tá, pessoal? Bom, vamos ficar por aqui. Foi ótimo estar com vocês hoje. Sábado nos encontramos de novo às 6h. E aí a gente vai falar de coisas um pouco mais práticas dessa área de relacionamento, de habilidades sociais e por aí vai. Tá bom? Oi, Núbia, fala! Boa noite, professora. Os slides vão chegar Oi. ao final ou não? Sim, sim. Daqui a pouco eu coloco eles lá, tá bom? Eu Tá bom, coloco no então. grupo. Tá bem. Ouviu, Núbia? Ouvi sim, Bom, professora. Obrigada, tá me ouvindo? então eu vou. Agora eu estou te ouvindo. Estava baixinho, mas eu vou colocar lá no grupo, tá? Vou colocar isso daqui a pouquinho, Tá ótimo, tá bom? obrigada. Então tá bom, pessoal. Boas final de quinta. Oi, Beatriz. Boa sexta-feira e nós nos vemos no sábado, às 18h, tá bom? Beijos para todos vocês. Tô colocando aí, pessoal, esse slide aí que eu fiz, tô colocando agora para vocês. Pronto. Quem está aí, eu já coloquei lá no grupo, tá bom, pessoal? Beijos, tchau para todos vocês. Vou parar a gravação agora e depois a Beatriz vai disponibilizar para vocês. Tchau para todo mundo. Até sábado. Tchau, Cláudia. Oi, Ana.